Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Ficamos na página, vejam, 60, que vamos começar uma segunda sessão. A profissão da fé cristã, os símbolos da fé, que são 12, como vocês escreveram lá, eu citei aqueles 12 símbolos que são artículos, ou seja, aliás, me deixe corrigir, tá certo? São 2 símbolos da fé, o dos apóstolos e o niceno-constantinopolitano. No símbolo da fé nós temos 12 artigos, tá certo? 12 artigos da nossa fé. O número é 184. 184, que diz assim: quem diz creio, diz dou minha adesão àquilo que nós cremos. Essa primeira afirmação foi como terminou a primeira sessão. Na primeira sessão nós vimos eu creio e nós cremos, certo? E quem aceita a fé, adere à fé, também se entrega a ela. Isso nós chamamos de forma pessoal de adesão. Eu me entrego. Mas tem a forma também coletiva, que é o corpo místico de Cristo, que é a igreja. E nós dizemos de forma pessoal, eu creio, e com a igreja nós dizemos de forma coletiva, comunitária, nós cremos. São as duas dimensões da nossa fé. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé. Veja, linguagem comum. Por isso que é mais autêntico. Enquanto eu digo eu creio, eu estou no particular, eu estou no privado. Quando eu digo nós cremos, eu estou no coletivo, na comunidade, em comunhão com a única fé, que é professada por essa igreja, que tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Tudo que se desligar na terra será desligado nos céus. Normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Então tem mais poder diante de Deus. Tem mais poder diante dos homens também. Tem mais poder diante do mundo quando uma igreja se levanta. E quer configurar mesmo na divina liturgia, veja, com a consagração, que é epiclese. Futuramente vou dar também um curso de liturgia, missa parte por parte. Vamos ver toda a liturgia no rito dela, missa parte por parte, e vocês vão se encantar. De fato, é uma divina liturgia, é uma santa liturgia. Na epiclese, que é a primeira invocação do Espírito Santo, que muda, transforma, que a gente chama de transubstanciação das espécies, de pão para corpo, de vinho para sangue. Depois da consagração, como nós chamamos, veja, o padre fica de pé, porque quando eleva o corpo, depois, quando coloca na patena, ele se ajoelha em adoração. Quando eleva o cálice, o sangue, quando coloca no altar, ele se ajoelha em adoração. Quando levanta, ele diz: eis o mistério da fé.
E a igreja que está de joelho deveria estar toda a igreja de joelho, porque é Deus ali toda, exceto se você tem osteoporose, né? Problema de circulação, veja, ou as suas rótulas, as suas articulações, que você não pode se ajoelhar por questão de saúde. Então, não é obrigado. Mas quem tem as pernas saudáveis, as articulações boas, deveria, pela fé, ficar de joelho. E aí, me desculpe a linguagem, não tem boquinha não. Eu em pé, eu estou também. O importante é coração. Não. Na liturgia existe, veja, gestos, posturas. Gestos e postura. Tem um momento certo de sentar, tem um momento certo de se ajoelhar e tem um momento certo de se ajoelhar. O bom católico, o católico informado tem que saber tudo isso e ser obediente. Porque é por esta igreja, é por esta fé coletiva que a gente vai honrando a fé e honrando ao nosso Deus. Porque é Deus que está ali. Não é o padre. É Deus. É diante de Deus e este Deus físico, viu? Ressuscitado. É para se ajoelhar. E pelo amor de Deus, católico, pelo amor de Deus, tem gente que se ajoelha e faz assim, ó. O único momento, guarde no coração, viu? E dessa forma que eu estou falando, que você já me conhece, a forma agressiva de passar, né? O único momento que não deveria baixar a cabeça e fechar os olhos é o momento da consagração. Para ficar com os olhos fixos em Jesus. A transfiguração ali está acontecendo. O grande milagre eucarístico está acontecendo. Veja. Eu disse por 2 vezes. Eu me recordo bem. Foi em Santa Rita de Cássia e foi aqui à noite na Matriz que eu repeti o que Duns Scott, o autor, um pastor de mais de 30 anos que se converteu ao catolicismo e hoje é um dos maiores teólogos da nossa igreja, veja, que escreveu os best-sellers Todo Caminho Dão a Roma e O Banquete do Cordeiro. Ele disse: muitos pedem para morrer, para poder ir para os céus. Não precisa morrer para ir para o céu, basta ir à missa. Basta ir à missa. A missa é os céus na terra. Isso, Marli, Domingos, tem que fitar os olhos no Senhor. E nesse domingo, o Senhor disse: quem não renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir atrás de mim. Seguir atrás do Senhor, pegue sua cruz, não é de qualquer jeito. De jeito acanhado, despreocupado, faceiro, né, desprevenido. Veja, não, é andar atrás do Senhor com os olhos fixos, para não perder com as novidades e os atrativos dos lados, das vozes, os olhos fixos em Jesus. Tá certo? É o grande mistério da nossa fé. Voltando agora, vejam, é a primeira afirmação. Que isso é a normativa da confissão de nossa fé. E por que nós ficamos de pé? Porque eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Porque toda profissão de fé se faz de prontidão, de pé. Veja, ereto. E sem você saber ou não, sem você ter entendimento ou não, sem você ter aprofundado a sua fé ou não, independe da sua razão, da sua inteligência, você está dizendo: pode vir, Jesus, eu já estou pronto. Tu podes vir e podes me levar. Tu podes me julgar, que eu já estou pronto. Vinde, Senhor Jesus. Veja. E você não diz isso sozinho. Você diz isso com a igreja.
É a igreja, o corpo místico de Cristo que está ali, que tem Cristo como cabeça. In persona Christi capitis. Ou seja, o sacerdote está agindo na cabeça de Cristo, pela cabeça de Cristo, conduzindo o seu povo. Não é bonito, né? É extraordinário a nossa fé. Tá certo? Por isso que o terceiro curso que eu estou pensando é liturgia. E aí vai, ó. Globalizar, universalizar, veja, planificar toda a nossa formação. Catecismo, ou seja, magistério, tradição, Sagrada Escritura e a Santa Liturgia. Os três pilares que sustentam o católico. Mas ele está dizendo, como soldado em ordem de batalha. Muito bem. Como soldado em ordem de batalha. Maria do Carmo, é verdade, padre. E tem gente que vai para a igreja fazer tudo errado. Vejam, vamos lá, avante. 186. Desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Vejam. E isso está em Romanos. Vamos lá em Romanos para a gente ver, né, aquilo que a igreja, desde o início, não é? Jacira está dizendo, a Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, deixa eu ver aqui, que Deus, princípio e fim de todas as coisas, sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade, por ser criado à imagem de Deus. Amém. Vamos lá, tem mais interação, viu? Maiara, Padre, o Senhor é uma bênção. Obrigado. Deus abençoe. Não é? Vamos lá, Romanos, capítulo 10, versículo... Veja, Romanos 10, versículo 9. Olha o que diz, 10, 9. Se, pois, com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É aquilo que a gente faz. Anunciando, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Seremos salvos. Veja, fundamentado. Paulo diz à comunidade de Roma. Capítulo 10, versículo 9. E tem mais. 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios. Aqui é doutrina e Bíblia, meu filho. É 1 Coríntios, vamos lá. Não é? Capítulo 15, versículos de 3 a 5. Que diz? Você tem a sua Bíblia aí, não é? E foi esta Bíblia aqui da CNBB, tradução da CNBB, que eu estou adotando para o curso de Bíblia. E também estou usando aqui no curso de Catecismo, que é a mais popular e que é em unidade e comunhão com a nossa igreja, nossos bispos aqui do Brasil. Vejam, 3 a 5, o que é que diz Paulo? A comunidade de Coríntios agora, vejam. Com efeito, Cristo também não procurou o que lhe agradava, mas como está escrito... Os ultrajes dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Tudo o que outrora foi escrito para nossa instrução, para que pela constância e consolação que nos dão as Escrituras, sejamos firmes na esperança, firme e forte. O Deus da constância e da consolação vos dê também perfeito entendimento uns com os outros, como ensina o Cristo Jesus. Olha que maravilha. Tudo fundamentado. Toda doutrina, toda tradição fundamentada nas Sagradas Escrituras. O católico não deve sentir falta de nada. Tem tudo na sua igreja. Viu, católico? Se você sente falta de alguma coisa na sua igreja, é porque você não conhece. E por você não conhecer, não significa que não tenha. É você que precisa procurar. Está tudo lá nela.
ter vergonha na cara, não é? E procurar estudar. Deixar a preguiça de lado. Eu não tenho jeito, eu não gosto, eu não sei ler. Sabe ler sim. Você não é analfabeto, agora tem preguiça. Passou a vida toda. Nunca leu um livro. Católico passa a vida toda, nunca leu um livro na vida, pelo amor de Deus. Veja. Então não vai ler. Então comece a ler os livros das Sagradas Escrituras, que são 73. Veja, se você começa de Gênesis e vai começando, no final você já tem lido 73 livros. E que sejam os primeiros da Bíblia. Comece. Vou dar um testemunho agora pessoal. Acredito que pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Eu entrei na escola com 13 anos. 13 anos, bem tardio. E só vim aprender a ler 3 anos depois, com 16 anos. Não entrava na minha cabeça. Não entrava. Vejam. Quando a professora disse, você não vai passar mais de série sem aprender a ler, Divane. Você tem que aprender a ler. Então eu não saí de casa durante 30 dias e o único livro que eu peguei para aprender a ler foi a Bíblia. Quando eu saí de casa, depois de 30 dias, eu já saí aprendendo a ler. E os primeiros livros que eu li foram as Sagradas Escrituras. Não é à toa. Não é à toa. E acredito que foi ali, que o meu objetivo, veja, foi para aprender a ler, que Deus estava colocando já, pela leitura das Sagradas Escrituras, a vocação no meu coração. A vocação do meu coração. Depois com 19 anos, né? Veja. Depois de 3 anos, estava com 16, depois de 3 anos, ele me chamou para ser padre. Me chamou para entrar no seminário. É assim os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus, a gente não sabe. A gente conhece um palmo, não é, de distância da nossa venta. Mas Deus sabe tudo. É assim que Deus faz. E depois que eu aprendi a ler, eu não parei mais de ler. Não parei mais de ler. Não é? Esse aqui é o que vocês estão vendo por trás, esse livro aqui, quase 2.000 ou mais, né? Eu tinha muito mais, tinha mais de 5. Na cheia de 2010, lá em Palmares, levou a metade. Nelma está entrando aqui, a minha professora, ela sabe muito bem disso. Quando a gente quer, Deus ajuda, é verdade. Ela foi minha professora, está aqui, ó, uma prova viva, né? Graças a Deus. É o poder de Deus na nossa vida. Pois é, só dei para a gente, para instigar, para motivar, para entusiasmar, tá bem? A leitura que a gente, quando a gente quer, disse a minha professora aqui, Deus ajuda, né? Deus ajuda quem cedo madruga, não é isso que a gente diz aqui no Nordeste? Foi aí que o Senhor lhe pescou, foi exatamente, Marli Domingos, foi aqui mesmo. Vamos lá? Então, mas já muito cedo a igreja quis também recolher o essencial de sua fé, em resumo orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos ao batismo, certo? Desde a tradição apostólica, desde o início da nossa igreja, a Santa Igreja, ela vem definindo os seus dogmas, ela vem definindo os seus artigos, ela vem definindo as suas verdades em pequenas fórmulas. Josildo está dizendo, pois é, na época não acreditávamos que iria ser padre, quando eu era lá da PJMP, do grupo jovem. É isso mesmo, Josilda. E agora eu sou pároco de Josilda, uma grande amiga nossa, lá de Ibiratinga. Veja. Por isso que eu disse, e uma dica, viu, do padre, vejam, que as nossas orações formuladas não são apenas orações. Se nós aprendêssemos com as nossas rezas, com as nossas orações da igreja formulada, e aqui eu já disse a vocês que existem vários livros
Esse aqui é da Idade Média, veja, tem todas as orações e devoções da vida cristã. Esse outro aqui é mais recente, que são seleta de orações, orações selecionadas. Portanto, nas orações formuladas pela igreja, traz os dogmas, os seus dogmas contém e a sua liturgia com a sua teologia. Basta a gente parar para refletir em cada frase, em cada terminologia, cada termo que a gente reza. O que tem de teologia? Como é profundo e fecundo. Tá certo? Porque não podemos nos esquecer. Tudo que essa Santa Igreja ligar na terra será ligado nos céus. Mas o contrário é verdadeiro. Tudo que ela desligar será desligado. Ou a gente é católico ou a gente não é. Ou a gente acredita ou a gente não acredita. O justo vive da fé. Vamos lá? O batismo, 2 pontos. Esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, vejam, mas da Escritura inteira recolheu-se o que existe de mais importante para dar, na sua totalidade, a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém em um pequeniníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Vejam. E quem diz isso é Cirilo de Alexandria, nas suas catequeses de iluminação, que são as catequeses da Páscoa. Vejam só. Entenderam? Isto que o catecismo diz, pelo batismo, que é o primeiro sacramento dos 7, a porta dos demais sacramentos, sem o qual não se recebe nenhum sacramento. Lá na frente, quando formos ver a vida de Cristo pelo sacramento, vamos também estudar cada sacramento, os 7 sacramentos. Mas está dizendo aqui, não é? Aquilo que já aprendemos desde o início, que recebemos a fé como um dom infuso pelo batismo. E nessa profissão de fé existe toda a totalidade da nossa, veja, da nossa fé. Tudo aquilo que devemos e necessitamos para a nossa salvação. Não nos falta nada. E fundamentado no Antigo e no Novo Testamento. Maravilha. Jacira está dizendo, a transmissão da fé cristã é, antes de mais nada, o anúncio de Jesus Cristo para levar a fé nele. Amém. Deu para entender o quanto é rico e profundo? Você que está chegando agora, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir. Tem muita gente, por exemplo, Beatriz Aquina diz, pura verdade, Padre Divânio, o Senhor é uma bênção de Deus para todos nós. Somos de Ribeirão, peço oração pela minha família e por todos os doentes que estão em casa e nos hospitais. Amém. Estamos rezando, minha querida. Estamos juntos, estamos unidos em oração para debelar totalmente esse coronavírus. Bem? E a minha coetana, não é? Com cidadã lá de Ribeirão. Vamos lá? 187. Estas sínteses da fé chamam-se profissões de fé. Certo? Como o catecismo vai se auto-explicando, se auto-esclarecendo, pois resume a fé que os cristãos professavam desde o início da igreja. Chamam-se credo em razão da primeira palavra com que normalmente começam. Creio, credo, creio,
Denominam-se também símbolos da fé. Como vimos, são 2. Dos apóstolos e depois na história, por 2 concílios, de Niceia e de Constantinopla. Por isso que junto formam Niceno-Constantinopolitano. Vejam, isso aqui já está muito claro, esse 187. Vamos para o 188. A palavra grega símbolo significa a metade de um objeto quebrado. Por exemplo, um sinete, que era apresentado como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. Vejam, um ficava com a parte e tinha outra lá, quando chegava, né, encaixava e dava a identidade. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Cada um tem um pedaço. Quando se junta, vai apresentando, não é? E diz, nós somos irmãos. Professamos o mesmo credo. Temos o mesmo sinal. Temos a mesma identidade. Que maravilha, veja só. Símbolo passa em seguida a significar coletânea também. Não é? Porque cada um tem, quando se junta, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. E aqui a gente abre um parêntese. Entendeu bem essa questão do símbolo? Não é? Da identidade do cristão, e sabemos que são 12 artigos da nossa fé que de fato forma o símbolo. Vejam, e aqui é uma crítica, viu? E me desculpe, nós rezávamos ontem pelos catequistas, mas tem catequista, minha gente, segundo a demanda e a necessidade, com todo respeito, se pega o primeiro que tem boa vontade e disponibilidade. Não pode ser assim. Haja vista, o primeiro catequeta é o bispo da sua diocese. Na sua paróquia é o pároco. Veja. Se eu já participo do ministério do bispo, que tem a plenitude, né? Os catequistas participam do meu ministério enquanto pároco. Em Ribeirão, Padre Leandro, veja. Em Cortês, Padre Josenildo. Em Catende, Padre José Luiz. E assim sucessivamente. Aqui na Barra e em Santa Amaro, o Padre Alaelson. E aonde você reside, onde está a sua residência na paróquia, onde está. Mas isso não pode dar continuidade. Pegar o primeiro que tem boa vontade e disponibilidade, que tem tempo, sem ter formação, é muito sério. Nós vamos repetir, veja, um desserviço maluco de cristãos mal formados na sua fé. Então, por o catequista ou os catequistas não terem esse preparo, essa formação, ô padre, mas em minha paróquia não dá formação, ô padre, mas o meu pároco não é presente. Deixe de justificativa. Deixe de colocar a culpa nos outros. Neste ano atípico do Covid-19, nós descobrimos quantas plataformas de formação existe online. Vejam, essa é uma. E quanto a gente pode estar investindo na nossa fé, na nossa formação, porque existe em todas as livrarias. Tem gente que passa um ano, deixa eu ser mais, viu? É para acordar. Acorda tu que dormes. Levanta-te. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Vejam, passa um ano e não compra um livro.
toda semana, agora eu vou criticar, viu? Minha língua é grande mesmo. Toda semana eu compro um vestido novo. Não é? Toda semana eu compro uma coisa, compro outra. Se você fosse, de fato, economizar nos lanches, os jovens, os lanches que gastam por semana, daria para comprar mais de 3 livros por mês. Mas aquilo que investir na cultura, sabe? Investir no aprendizado, investir nas artes, é mais difícil. Então, não tem mais. Depois da internet, depois do Google, o senhor Google, o professor Google, não é? Que não é pai dos burros, viu? Assim que surgiu o pai dos burros. Não, são os inteligentes que vão lá buscar, vão lá pesquisar. Certo? Querem aprofundar. Existem bons dicionários online que dão significado, dão conceito e a historicidade da palavra. De que filósofo foi, de que teólogo foi, de que psicólogo foi. A data histórica da palavra. A gente aprofunda a etimologia da palavra. No seu conceito, no seu significado, na sua aplicação vocábula. É maravilhoso. Então, você precisa também se preparar para, veja, a graça supõe a natureza. Se prepare para colocar disponível. Não basta a boa vontade. Diz um adágio popular que de boa vontade o inferno está cheio. Se for para fazer de qualquer jeito, é melhor não fazer. É melhor ser honesto, agir com a honestidade e a verdade. Padre, eu gostaria muito, ter um tempo, mas não tenho formação. Porque os catequistas estão pensando que, veja, catequese é brincar de atirei o pau no gato. Não existe isso não. Não é brincar de casinha e de boneca. Entendeu? Não é falar sobre papai e mamãe. Isso é para os pais. Educação doméstica é para os pais. Não é para saber como se comportar na igreja. Não, isso é para os pais ensinar. Catequista não faz, às vezes, dos pais. E nem ensinar intelectualmente se ele já está na escola. Isso é escolaridade. O catequista deve transmitir a doutrina da sua igreja, o magistério, a tradição e a Sagrada Escritura, os 3 pilares, que é a palavra de Deus para nós, e ponto final. Por isso que a gente está aí em católico muito mais fraco, muito desinformado, qualquer coisa se escandaliza, qualquer coisa se decepciona, qualquer coisa se frustra, qualquer coisa deixa a sua igreja. E vai para qualquer igreja de beira de esquina, veja, troca. Não sabe o valor que tem a sua igreja e troca por qualquer uma, que nem é igreja. Entendeu? Essas reflexões vêm a calhar, para que a gente se levante e tenha consciência da nossa fé. Tá certo? O padre, em um comentário ou outro, puxa a orelha também. Não é? Vamos avante. Vamos avante. Vejam. Já lemos já lemos o 188. Vamos agora para o 189. Não é? Edileus está dizendo, é verdade. Lau Alves, eita pura verdade. Marli Domingo está dizendo, eita glória. Severino, Elizabeth está dizendo, eita, é isso mesmo. Não é? Maiara e Leto Araújo, é verdade. Sou da cidade de Sapé, Paraíba. Sou grata a Deus pela sua vida. Amém. Não é? Maria do Carmo está dizendo, eita, padre, é verdade. Vamos lá. A primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal, uma vez que o batismo é dado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
não é? E aqui nós encontramos o fundamento no Evangelho de Mateus. Cronologicamente, o primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vamos conferir. Tá manuseando a Bíblia? É ótimo, porque já pega prática com ela. E é no finalzinho, veja, o ide de Jesus, quando ele está voltando, a missão deixada pelo ressuscitado. Aqui é uma concepção pós-pascual, já na ressurreição, veja. E depois fazer discípulo entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vou ler o versículo 20. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ensinar-lhes, a catequese é ensinar tudo aquilo que Jesus transmitiu aos apóstolos, e os apóstolos foram testemunhas oculares. Vejam. Jacira diz: é necessário que tenhamos formação e que participemos com afinco e que sejamos bons leitores e apaixonados pela santa palavra de Deus. Sou catequista e apaixonada pela Sagrada Escritura. Amém, Jacira? Deus abençoe. Né? Lá está dizendo, cada dia melhor. Maria José, o bom catequista precisa estar sempre se renovando. Amém, sempre se atualizando na sua fé, viu? Na sua fé. Cuidado para não pegar somente elementos humanos, mas se renovando na sua fé, Maria José. Acho que é isso que você disse, na nossa fé. Vamos lá? As verdades de fé professadas por ocasião do batismo estão articuladas segundo sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. Vejam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É diante delas, das três pessoas da Santíssima Trindade, um só Deus, que emana, que aure, que vem. Veja, toda a nossa fé, nos seus desdobramentos de revelação, na sua pedagogia, como nós vimos. A pedagogia da revelação de Deus, como Deus quis se revelar na história e no tempo. Certo? Vamos lá. 190. Está sendo mais rápido porque, vejam, porque é tão claro, não precisa de muitos acréscimos, não precisa de interpretações. É muito claro. E você que tem um texto, melhor ainda, viu? Tem um texto que pode sublinhar, que pode, veja, que pode destacar, que pode também copiar. Alguma dica, viu? Tem professor aí que sabe, uma dica, como professor também que já fui, não é? E sou, né? Estou sendo. Não existe aprendizado sem cópia, sem copiar. Não é o recurso da ferramenta, não é copia e cola, não. É destacar e copiar. Você está usando toda a sua estrutura tátil, todos os sentidos. Quanto mais sentido você usar, visual, não é? Áudio, fônico, veja, e tátil, você mais aprende. É escrever. Escreva que você aprenda. Depois se você volta lá o que você destacou até fixar. Isso se chama decorar mesmo, porque decorar vem de guardar no coração. Guardar no coração, né? Depois que usaram esta palavra aprender, queriam abolir as duas outras, memorizar e decorar. Não, eu só aprendo quando eu memorizo, eu tenho o conteúdo na minha cognição, veja, e eu guardo no coração. Eu fixo, aí eu aprendo, certo? O aprendizado, a informação não é mais do outro, é minha.
E aí eu vou entrar num processo de mumificação para se tornar, no gancho que eu tenho, conhecimento. Conhecimento. É a psicopedagogia que diz isso. Tá certo? Francisco Maria Camelo diz, boa tarde, sua bênção. Sou do Rio, né? Padre, o que o senhor acha de música protestante na missa? Pode? Não. No tempo da ignorância, eu sou o próprio testemunho. No tempo da ignorância, que Padre também é ignorante, viu? E a cabeça dura. No tempo da ignorância, já cantei muito. Músicas da missa são sacras. E músicas protestantes não são sacras. São músicas gospels. Que servem para encontro, que serve para reunião, que serve para qualquer outra coisa. Para as lives, não é? Eu canto música gospel na quaresma, mas na missa não. São músicas sagradas e aprovadas de quem é de direito, a Igreja Católica. É a igreja que aprova as suas músicas sacras, tá certo? Nada de música de protestante dentro da igreja. Cante em qualquer outro lugar. Cante no banheiro, cante na sua cozinha, na sala, em qualquer lugar, não é? Cante no seu carro, cante no seu trabalho, menos na missa. Na missa não é lugar de cantar música protestante. Já temos suficiente músicas católicas e sacras. O que é uma música sacra? É uma música religiosa com aprovação eclesial, que sirva para os tempos litúrgicos. Os tempos litúrgicos, que tem os tempos litúrgicos no arco do ano litúrgico. Tá certo? Vamos lá. Rosilda, boa tarde, padre. Peço-lhe oração por meu sogro, neném branco, que está, né, hospitalizado. Vamos rezar, Rosilda, na live da noite, tá certo? E na madrugada. Aqui vamos estudar, ok? Vamos estudar, vamos malhar para estudar. Francisco Maria diz, porque ontem fui na missa aqui na paróquia em Cosmos, na hora da comunhão, muito estranho. Tá certo, minha querida? Por ética, não fale, tá certo? A gente reza para que as pessoas se convertam e sejam mais obedientes à Santa Igreja. Como eu me converti e sou agora. Tá bem? Vamos lá. A gente tem sempre o tempo da gente de loucura e de doidice. Vamos rezar. Quando o nosso bispo chegou aqui, Dom Henrique, foi consertando tudo. No primeiro momento, né, um testemunho, nós não aceitamos, porque a primeira ação pastoral dele foi baixar um decreto litúrgico, porque a coisa estava feia, né? E graças a Deus a gente, depois de 3 anos, a gente faz isso com naturalidade, né? E quando acontece qualquer coisa, a gente acha como você está achando estranho. Maria do Carmo está dizendo, padre, o senhor é parada, viu? Vamos lá. Onde paramos? O símbolo está, pois, dividido em 3 partes. Primeiro fala-se da doutrina da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Em seguida, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. Finalmente, da terceira pessoa divina, fonte e princípio de nossa santificação. Esses são os 3 capítulos do nosso selo batismal em nós. Tá certo? Selo batismal em nós, diz o Catecismo da Igreja Católica 190. Então, a primeira pessoa divina, não é? É o Criador. É a propriedade dela. Deus é Criador. A segunda pessoa, ele é, não é, Redentor, Salvador. Jesus Cristo, Salvador. Salva-nos redimindo com seu sangue. E a terceira pessoa é Santificador.
santificador, que é o Espírito Santo. Isso é o que diz 190. Ok? Vocês ficam me provocando, não é? Vamos lá. Francisco Maria diz: aprendo muito com Dom Henrique, amém. Edileuza Maria diz: não diz que o Deus é o mesmo, como não pode adorar com nossos louvores. Esse é um erro terrível, Edileuza. Está certo? Deus, ele é o único. Ele é o único, é o Criador de todas as coisas. É o Deus do universo. Porém, pasme, mesmo no cristianismo, há visões de Deus. Eu acho que você perdeu as outras aulas. Nós temos isso nas outras aulas. As visões de Deus. E essa visão de Deus que o homem cria está dentro da sua doutrina e do seu magistério. Tá certo? Jamais eu posso dizer que o Deus católico, dentro da nossa doutrina, do nosso magistério, é o mesmo dos protestantes. Pasme. Olha a minha cara. Pasme. Porque não é. Primeiro, os protestantes, eles têm uma visão de Deus como Deus da prosperidade e da retribuição. Isso não faz parte do nosso ensinamento doutrinal. Dentro das Sagradas Escrituras, até o próprio Paulo abomina isso. Tá certo? Aquilo que o magistério, aquilo que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura passa para a gente. Por isso que é importante, Edileuza, ler as Sagradas Escrituras dentro da igreja. Que você vai perceber que o Deus não é igual. Isso é conversa da carochinha. Tá certo? Assim como existiam muitos deuses no Antigo Testamento, ainda hoje existe uma conversa, o Deus é igual, o Deus é igual, só para lhe conquistar, só para lhe fascinar. Porque tem muitos católicos com cabeça de protestante, tem muitos católicos que escutam mais músicas gospels protestantes do que da sua própria igreja. E as músicas vão passando uma mentalidade. A música toca no nosso sentimento, na nossa emoção, nos sensibiliza e codifica como verdade. Tá certo? Só para você ter uma ideia, como a música secular, o rock, por exemplo. A maioria do rock, não é, dos Estados Unidos, eles são satânicos. São satânicos. E vejam os jovens, o estilo de jovens que gostam dos rock, como eles se vestem, como se caracteriza. As tatuagens são todos de caveira, vejo de serpente, porque a música vai criando uma mentalidade satânica dentro do jovem. A maioria dos roqueiros não querem saber de igreja, de religião, de Deus. Então, Deus não é igual. E nem sempre música gospel são músicas que louvam a Deus. Louva mais o homem, louva mais quem criou, quem escreveu, do que a Deus. Então, é preciso pedir a sabedoria do Espírito Santo para ter discernimento, Edileuza, naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente professa, para que a gente não se perca. Porque a nossa fé é catalão, ou seja, total. Se você escolhe uma coisa, você é herege. Herege. A nossa fé não é facção, no sentido de partido, faccionada. Não, é inteira. Ou eu vivo todos os artigos da nossa fé, este que nós estamos vivendo aqui, e você vai ver se acompanhar, não é? E para isso, veja as outras aulas, que é boa.
para se inteirar totalmente do que é verdadeiramente uma fé católica, tá certo? Maria do Carmo, padre, o senhor aprendeu muito com Dom Henrique, não foi? Aprendi com Dom Henrique, aprendi com Dom Acácio, aprendi com Dom Genival, tá certo? E aprendi na escola também teológica meus estudos. Aprendi com todos me enriqueceram. Maria Gorete, concordo, não é? Francisco diz obrigado, padre, rezo por todos os padres e precisamos de padre católico como o Senhor. Sua bênção, Deus abençoe e faça feliz. Alba Cristina diz, quero ser sempre um discípulo na escola da vida. Amém. Maria do Carmo, é verdade, padre. Severina Rodrigues, é verdade, padre. Pura verdade. Eucélia Ramos falou tudo, padre. Parabéns. Severina Rodrigues, o Senhor é uma bênção. Amém. 1h, vamos terminar aqui, não é? Amanhã a gente já termina, entra no primeiro capítulo, creio em Deus Pai. Vamos ver aqui onde eu parei. Não é profissão de fé? Com acerto e razão, se deu o nome de artigos às verdades em que devemos crer especificamente de forma distinta, segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, que é um padre da igreja, chamada patrística. Também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. Vejam só, não é? Como é antiguíssimo esta divisão dos 12 artigos, vem da tradição de ambrosiana, de Santo Ambrósio, tá bem? Bem no início, ali no final do século II para o século III, já da nossa igreja, tá certo? Eudileuza diz, sim, temos que discernir, e é verdade de Deus abençoe. Amém, minha querida. Amém. Deus abençoe. Lá, a verdade é mesmo assim, não é? Rosil diz, já, padre. Amém. Tá certo? Já, minha querida, já passou, não é? 1h. É 2h em ponto. O padre só atrasa quando atrasa o padre, viu? Costumo ser pontual. Só quando me atrasa, quando tem alguma coisa, eu atraso. Mas senão eu começo pontualmente. Tá certo? E vamos aqui agora. Ficamos no número 192. Número 192. Vejam, então amanhã de 7h30 eu estou, não é, dando aula de Bíblia, o livro de Deuteronômio. O primeiro capítulo vamos começar, tá certo? Vou dividi-lo em 4 perícopes. Amanhã eu digo como. E à tarde vou começar mais cedo, vou começar de 13h30, de 1h30 da tarde, não de 2 horas, tá certo? Porque eu estou no retiro e aí a gente já, para não perder as aulas, esse pique que a gente está. Quero vos abençoar agora, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de evangelizar. E como se evangeliza? Compartilhando esta aula, né, nas suas redes sociais, para que chegue a muitos. Quem está começando agora pode. Agora é bom, porque veja, você está pegando bonde já, não é, na estrada. Essa parece-me que é a 23ª aula, ou a 4ª. Então é bom rever, não é, as outras aulas que estão aqui na minha plataforma, tá certo? E você vai lá e confere todos. Edilson Gomes, parabéns e obrigado pelos ensinamentos. Amém, não é? Boa tarde. Jacira diz, tenhamos todos uma feliz e abençoada tarde. Amém. Lau diz amém, amém e amém. Pronto. Vejam, nós, que coisa boa. Mesmo em distante, tem gente do Rio de Janeiro, da Paraíba, não é, de São Paulo, mas a gente está criando já uma fraternidade entre a gente, tá certo? A gente já vai se conhecendo, não é? Mesmo em distância. Eita, quando tudo voltar, se a gente marcasse um encontro, não era, para a gente se ver, se conhecer,
os que estudam o catecismo com o Padre Edivânio. Eucélia diz, eu assisti todas as suas aulas, amém. Eduardo Pereira, sua bênção, Padre, Deus abençoe e faça feliz. Tchau, tchau, até amanhã, se Deus quiser. Não é? Edilson, Belo Horizonte, veja só, Edilson, Deus abençoe sua família também, Deus faça feliz. Quem está fazendo a quaresma às 21 horas, tá certo? E na madrugada, 2h30, madrugada de cura e libertação. Hoje eu vou celebrar a Santa Missa às 5 horas da tarde, aqui da minha matriz Nossa Senhora da Conceição. José Jorge é de Palmari, Eucélia Ramos, marque o encontro, eu quero ir, tá bem? E Barreiros, Ribeirão, que maravilha, né? Deus, tchau, tchau, Deus faça feliz.